Você gosta de contos e vídeos relaxantes? Inscreva-se agora no canal e já curta o vídeo. Bora para a história! Capítulo 1. Um homem que escutava com o coração. Num tempo muito antigo, quando as pessoas tinham se esquecido de ouvir a voz de Deus, havia um homem diferente chamado Noé. Ele vivia com sua família em uma terra seca, cercada por montanhas e rios, e passava seus dias cuidando dos animais, plantando e olhando o céu. Enquanto o mundo ao redor se enchia de gritos, brigas e correria, Noé mantinha o coração quieto. Ele gostava de andar no campo e ouvir o vento passando entre as folhas. À noite, olhava para as estrelas e sentia como se o céu estivesse vivo, observando cada pensamento. As pessoas zombavam de Noé porque ele era calmo, justo e falava sobre coisas que ninguém via. Ele dizia que Deus ainda olhava por todos, mesmo quando ninguém mais lembrava de agradecer. Muitos riam, mas ele continuava em silêncio, com fé em cada gesto simples do dia. Certo dia, enquanto regava suas plantas, Noé sentiu algo diferente. Um silêncio profundo o envolveu, como se até o vento tivesse parado para ouvir. O coração dele bateu mais forte. Ele compreendia, sem palavras, que Deus estava pedindo algo grande. Algo difícil. Era como se uma semente tivesse sido plantada dentro dele. Uma semente de coragem. Ele sabia que teria que construir algo que jamais tinha feito. Não com medo, mas com obediência. E mesmo sem entender tudo, Noé disse sim com o coração. A partir daquele dia, cada martelo, cada tábua, cada corda, seriam parte de uma promessa. A promessa de que, mesmo quando tudo parece escuro, Deus prepara um novo começo. Capítulo 2. Madeiras, olhos curiosos e corações duvidosos. No dia seguinte, Noé acordou cedo. O céu estava limpo, o ar tranquilo. Ele saiu de casa com ferramentas simples nas mãos e um brilho diferente nos olhos. Escolheu as madeiras mais fortes, os troncos mais retos, e começou a cortar, medir e empilhar tudo com paciência. Seus filhos ajudavam. Eles não sabiam exatamente o que o pai estava construindo, mas confiavam nele. Noé explicava com ternura que estavam preparando algo importante. Uma arca. Um grande barco, mesmo sem haver mar por perto. A vizinhança parou para olhar. Alguns cochichavam, outros riam alto. Chamavam Noé de sonador. Diziam que não fazia sentido construir um barco na terra seca, que nunca tinha chovido tanto assim, que ele devia estar cansado do sol. Mas Noé não respondia. Continuava a trabalhar com calma, ouvindo o coração mais do que as vozes. Enquanto cortava e pregava, pensava em como seria abrigar os animais. Os grandes, os pequenos, os de patas suaves e os de vozes altas. Pensava nas sementes guardadas, nas ferramentas, nos cestos. Tudo precisava ter lugar. Tudo precisava estar pronto. Os dias viraram semanas. As semanas, meses. E a arca crescia, firme, imensa, parecendo tocar o céu com sua altura. Mesmo assim, a chuva não vinha. O sol seguia quente. E o riso das pessoas aumentava. Mas Noé não parava. Ele sabia que a fé é como uma raiz. Cresce debaixo da terra, onde ninguém vê. Durante a noite, enquanto os outros dormiam, Noé olhava as estrelas. Sabia que algo estava se preparando. Não no
Capítulo 3. As patas que chegam de longe. A arca estava quase pronta. O sol brilhava alto quando Noé passou a mão na madeira já seca e firme. A estrutura era enorme, com várias divisões feitas com cuidado. Cada canto tinha um propósito. Cada detalhe havia sido pensado em silêncio, guiado por fé. E foi então que algo começou a acontecer. Não houve anúncio, nem barulho. Mas de repente, animais começaram a aparecer. Vieram aos pares, 2 por 2. Primeiros pequenos, coelhos saltitantes, passarinhos de penas coloridas, tartarugas com olhos lentos e atentos. Depois vieram os maiores, girafas de pescoço longo, zebras curiosas, leões que caminhavam com calma, elefantes de passos firmes. Nenhum brigava, nenhum fugia. Todos pareciam saber para onde iam. As pessoas da vila começaram a se aproximar, espantadas. Era como se a natureza tivesse entendido o chamado antes dos homens. Crianças olhavam encantadas. Adultos coçavam a cabeça sem saber o que dizer. O que antes parecia loucura, agora fazia o mundo inteiro silenciar por um momento. Noé e sua família acolhiam os animais com respeito. Guiavam-nos até os espaços preparados, ofereciam água, palha e sombra. Até os insetos, pequenos e quase invisíveis, encontraram abrigo. O ar estava cheio de sons novos, asas, patas, respirares diferentes se misturando em um mesmo lugar. Naquela noite, Noé não dormiu. Sentou-se em silêncio perto da entrada da arca. Observava os animais acomodados, a madeira iluminada pela lua, e sentia dentro de si algo que palavras não podiam descrever. A promessa estava se cumprindo. Ainda não havia chuva. Ainda havia dúvida nos olhos de muitos. Mas o coração de Noé sabia: quando os animais escutam o céu, é porque o tempo está chegando. E ele estava pronto. Capítulo 4. As primeiras gotas. O céu ainda era azul quando Noé acordou. O vento estava diferente. Não era mais o vento leve que soprava entre as árvores. Era mais úmido, mais pesado, como se o ar carregasse um segredo. Os animais estavam calmos dentro da arca. Alguns dormiam, outros observavam em silêncio. As pessoas ainda circulavam do lado de fora, algumas rindo, outras apenas observando de longe. Ninguém sabia ao certo o que esperar. Foi então que ela veio. A primeira gota. Sozinha, tímida, deslizando pela ponta de uma folha. Depois outra, e mais outra. Noé levantou os olhos. O céu começava a mudar de cor, do azul claro para um cinza profundo. Nuvens se formavam rapidamente, como um cobertor grosso sendo estendido sobre a terra. A chuva começou suave, como um sussurro, mas em poucos minutos se transformou em uma melodia forte, como se o céu estivesse cantando com pressa. As pessoas correram para suas casas, assustadas. Nunca tinham visto a água cair com tanta força. Noé guiou sua família para dentro da arca. Fecharam a porta com firmeza, do jeito que haviam planejado. Lá dentro, não havia medo. Havia silêncio. Os olhos se encontravam, os corações batiam juntos. Estavam preparados. Lá fora, a água corria pelas ruas, enchia os campos, cobria as trilhas. Os rios subiam, os ventos dançavam. O que parecia impossível agora era real. O que era aviso, agora era verdade.
E mesmo em meio ao barulho do dilúvio, havia algo sereno dentro da arca, a certeza de que Deus cuidava. Do lado de dentro, Noé sentou-se ao lado de um carneirinho que dormia. Passou a mão na madeira úmida da parede e fechou os olhos. A arca já não era só madeira. Era abrigo. Era promessa. Capítulo 5. A dança das águas. A chuva não parava. O som das gotas batendo sobre a madeira da arca era constante, como o ritmo de um tambor sagrado. Os rios haviam transbordado, as colinas estavam submersas, e já não se via terra firme pela janela superior da embarcação. Lá dentro, tudo era cuidado. Os animais estavam seguros em seus espaços. Cada espécie parecia entender que aquele era um tempo de espera. Havia silêncio entre os rugidos e os cantos, como se todos, até os mais selvagens, soubessem que algo divino estava acontecendo. Noé caminhava pelos corredores da arca com passos calmos. Tocava cada parede com carinho, verificava cada canto, conferia cada pote de alimento e balde de água. Seus filhos ajudavam com dedicação. A família se movia como um só corpo, guiada pela fé e pela paciência. Do lado de fora, o mundo se transformava. O que antes era cidade, estrada e campo, agora era apenas horizonte líquido. Um espelho escuro que refletia as nuvens pesadas e o som do trovão ao longe. A arca balançava suavemente, como se navegasse em um mar sem destino, mas com direção. Dentro da arca havia luz. Não uma luz que vinha de fora, mas uma que vinha de dentro. Da união entre os que acreditaram. Da presença invisível que habitava cada gesto, cada oração silenciosa, cada suspiro de confiança. Noé sabia que ainda levaria tempo, que não bastava esperar a chuva parar. Era preciso deixar as águas. Capítulo 6. A janela e o silêncio do céu. Os dias passaram, e a chuva cessou. O som das gotas, que por tanto tempo embalaram o sono de Noé e sua família, agora havia se calado. Lá fora, o céu ainda era nublado, mas a tempestade já não rugia. Tudo estava suspenso no tempo, como um suspiro entre dois pensamentos. Dentro da arca, os animais pareciam perceber que algo estava mudando. Os olhos se voltavam para o alto, os ouvidos atentos, os movimentos mais leves. O silêncio da água era diferente do silêncio do medo. Era o silêncio da espera. Noé subiu até a parte mais alta da arca e abriu uma pequena janela. O ar que entrou era úmido e frio, mas carregava algo novo. Um cheiro diferente. Como o perfume da terra molhada, esperando ser tocada novamente. Ele olhou ao redor e só viu água. Um mar sem fim, calmo como um espelho. O sol ainda não brilhava, mas havia clareza no céu. Algo dizia que a promessa ainda estava viva, mesmo sem sinais claros. Era como se o mundo estivesse respirando pela primeira vez. Com cuidado, Noé soltou um corvo. Ele voou alto, circulou a arca, mas logo desapareceu na linha do horizonte. Dias depois, soltou uma pomba. Ela também voou, mas voltou sem nada. O tempo ainda não havia chegado. Noé esperou mais alguns dias. Soltou a pomba novamente. E dessa vez, ela retornou com um pequeno ramo de oliveira no bico. Era só um galho, mas dentro daquele galho havia esperança, paz e renascimento. Era a primeira folha do novo mundo. A arca seguia flutuando. Capítulo 7. Os primeiros passos no novo mundo.
As águas continuaram a baixar, devagar, como se a terra estivesse sendo revelada aos poucos. Montanhas voltaram a aparecer no horizonte. Depois colinas, e por fim, as árvores despontando, encharcadas, mas de pé. A arca repousou sobre o alto de uma montanha chamada Ararat. Não houve estrondo, nem tremor. Foi como se ela tivesse sido acolhida com cuidado pela terra que voltava a respirar. Noé sentiu quando ela parou. Os animais também sentiram. E naquele silêncio, todos compreenderam que o tempo de espera havia acabado. Com calma, Noé abriu a porta da arca. O vento que entrou era novo. Tinha cheiro de folha, de barro, de céu limpo. A luz do sol atravessava as nuvens, pintando o chão úmido com tons suaves de dourado. Era como se o mundo tivesse sido lavado e agora estivesse pronto para recomeçar. Os animais saíram aos poucos. Cada par caminhava em direção às planícies. Alguns corriam, outros voavam. Cada espécie seguia seu caminho, como se soubessem exatamente onde pertencer. Não havia confusão. Havia ordem. Como uma sinfonia silenciosa conduzida pela própria criação. Noé e sua família desceram devagar. Seus pés tocaram o chão molhado com respeito. A terra parecia diferente, mas acolhedora. Não havia cercas, nem muros, nem caminhos feitos. Só espaço. A liberdade. Recomeço. Naquele instante, Noé não pensou em plantar, nem em construir. Ajoelhou-se. Ergueu os olhos para o céu e ficou em silêncio. O mesmo silêncio de antes, quando recebeu o chamado. Só que agora era um silêncio cheio de resposta. Ele construiu um altar com pedras simples. Ali, junto com sua família, agradeceu. Não por ter sido salvo apenas, mas por ter sido escolhido para começar de novo. Capítulo 8. A promessa colorida. O altar de pedras fumegava suavemente com as oferendas de gratidão. Noé e sua família estavam de pé ao redor dele, em silêncio, com o coração cheio. O mundo ao redor estava quieto, como se até os ventos tivessem parado para ouvir a oração que não vinha da boca, mas da alma. Então, algo aconteceu. O céu, que ainda estava coberto por nuvens cinzentas, começou a se abrir aos poucos. Um feixe de luz atravessou o espaço entre as nuvens e tocou a terra úmida. Logo, mais luzes surgiram, dançando no alto, misturando tons que pareciam impossíveis de nomear. Noé olhou para o céu e viu um arco brilhante. Não era apenas bonito, era profundo. Um caminho pintado nas alturas, feito de luz e cor. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Cada cor tocava a outra como se estivessem de mãos dadas, formando um arco que unia céu e terra. Naquele instante, Noé compreendeu. Aquilo não era apenas um sinal bonito. Era uma aliança. Um lembrete eterno de que Deus não esquece das suas promessas. Que mesmo depois das tempestades, Ele prepara caminhos de paz. Que mesmo quando tudo parece perdido, há beleza esperando para ser revelada. As crianças apontavam para o céu. Os animais se acalmavam sob a luz suave. O coração de todos foi preenchido por um sentimento que não podia ser explicado, mas podia ser sentido: segurança. A partir daquele dia, toda vez que uma chuva começasse e a luz do sol aparecesse logo depois, Noé saberia que o arco voltaria. E assim seria para todos os tempos. A promessa de que,
Mesmo diante das águas mais altas, o amor de Deus sempre encontra um jeito de tocar o chão. Capítulo 9. O mundo que recomeça. A terra estava limpa. As árvores brotavam devagar. Os campos voltavam a florescer. Rios seguiam caminhos novos, e os animais se espalhavam com cuidado pelo mundo recém-renascido. O céu já não era mais sombrio. Agora era o teto de um novo começo. Noé e sua família construíram uma nova casa com as próprias mãos. Plantaram sementes no chão fértil. Levantaram cercas simples. Cozinharam com fogo, colheram frutos, buscaram água limpa nos riachos. Cada gesto, por menor que fosse, tinha valor, porque tudo agora era recomeço. As noites eram tranquilas. O vento contava histórias entre as folhas. As estrelas voltaram a brilhar com força. Às vezes, Noé sentava-se com seus filhos em volta da fogueira e contava o que havia vivido. Falava da arca, da chuva, do silêncio, do voo da pomba. Mas, acima de tudo, falava da promessa. Ele dizia que as cores no céu não eram apenas beleza, eram um lembrete. Aliança viva entre Deus e a terra. Uma ponte de luz entre o alto e o coração dos homens. Ensinar isso era mais importante que ensinar a plantar ou caçar, porque um coração que lembra da promessa nunca se perde. As crianças ouviam em silêncio, com os olhos brilhando. Cada um deles levava adiante a história. E quando os filhos cresceram e tiveram seus próprios filhos, a história continuou, passada de geração em geração, como semente boa que se espalha com o vento. Noé, já idoso, andava devagar pelos campos. Mas seus olhos ainda tinham a mesma luz de quando começou a construir a arca. Ele sabia que sua missão havia sido cumprida. Não porque havia sobrevivido à tempestade, mas porque havia ajudado o mundo a recomeçar. Capítulo 10. Quando o céu deixa um lembrete. O tempo passou, e Noé caminhava menos. Seus cabelos estavam brancos, a voz mais baixa, mas o olhar ainda carregava a mesma paz de quando olhou para o céu e viu o primeiro arco colorido. A vida ao redor florescia. As árvores davam frutos, os animais viviam livres, as famílias cresciam e sorriam. Certo fim de tarde, Noé subiu até um pequeno monte próximo à casa. Era o lugar onde ele gostava de sentar para ver o pôr do sol. Levava sempre um pedaço de pão e se deixava ficar em silêncio. Era ali que conversava com Deus, mesmo sem palavras. Naquele dia, o céu estava dourado. O vento soprava devagar, tocando as folhas e embalando o campo. Noé olhou para o alto e viu nuvens claras abrindo espaço para a luz. Então, como num sussurro celestial, o arco surgiu mais uma vez. Forte, bonito, sereno. Noé sorriu, com lágrimas discretas nos olhos. Não era tristeza, era gratidão. Era certeza de que tudo havia valido a pena. Cada martelada na madeira, cada gota de chuva suportada, cada dia dentro da arca. Tudo fazia parte de um plano maior, um plano de amor. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Sentia dentro de si que sua missão estava completa. A história não terminava com ele.
Ela agora vivia nos filhos, nos netos, no chão fértil, no arco que surgia no céu sempre que a luz tocava a água. E assim, com o coração leve e cheio de paz, Noé se despediu do mundo como viveu, com fé silenciosa, mãos firmes e olhos voltados para o céu. A arca não ficou como lembrança. O que ficou foi a confiança. A lição de que, mesmo em meio às maiores tempestades, sempre existe uma promessa esperando pelo momento certo para aparecer, colorida, suave e eterna.